Olá, bem-vindo ao canal 1.Banda, eu sou Paulinha Bandarra e está começando mais um Causos de Macumba. E hoje estou recebendo aqui na minha encruza o meu irmão de fé, meu amigo, meu querido, filho de Oxalá, umbandista, mago. E ó, gente, pensa num cara que tem conhecimento, viu? Ele tem canal no YouTube, ele tem um canal lá no Instagram que tá aqui, Rafael Underline Umbanda, tá aqui pra vocês. Sigam, que é fonte de conhecimento, tem uma linguagem linda, clara e abrangente que abraça as pessoas. Rafa, peço sua bênção e é uma alegria imensa te ter de volta aqui, porque tem vídeos com o Rafa aqui no canal, para quem não viu, vai ver, de magia, e é uma imensa satisfação receber você de novo aqui na Encruza. Motumbá, Axé. O prazer é todo meu, é uma honra estar aqui novamente, né? Quero agradecer o convite, né? E é bondade sua, né? Tanto elogio assim, né? Nós temos ainda muito para buscar, né? Tava até brincando com você antes de começar o vídeo, né? Quanto a gente está pronto para absorver, né? O que eu ainda posso absorver, né? É tão infinito o saber, né? Que é difícil a gente falar, medir, né? O quanto é muito, o quanto é pouco, né? Então, estamos aqui para trocar informação, para ter um pouquinho de Exu perto da gente, né? Num mundo, às vezes, tão materialista, tão capitalista, onde a gente vê se comprando tudo, a troca, às vezes, fica esquecida, fica deixada de lado. E é tão bom trocar, né? Eu agradeço o convite. Eu que agradeço, Rafa. E eu sei que você tem muitos causos, né? Muitos causos de macumba, muitas vivências, muitos acontecimentos. Eu sei que você está com um projeto também lá no seu canal incrível, né, Rafa? Fala um pouquinho desse projeto. Não, esse projeto foi, assim, um marco na minha vida. Esse período de pandemia fez todo mundo, não só eu, né, rever muitos conceitos, né? Pesar na balança de Xangô, né? Sentir a intensidade, às vezes é preciso olhar para dentro, organizar na força de Ogum, né? Aí tem momento que a gente também precisa desbravar, sair, caçar na força de Oxóssi. Então, eu cheguei num determinado ponto, assim, que eu me peguei refletindo sobre muita coisa, né? Que vivi, que ainda tenho para viver, né? Família, trabalho, o projeto social hoje que a gente tem, que atende mais de 3.500 crianças. Queria até convidar todos para conhecer esse projeto um pouco mais de perto, né? É o projeto União Brasil OSC, que é uma organização da sociedade civil, onde a gente resgata crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Trabalho lindo. Eu vou pôr o link, tá? Aqui na bio, para as pessoas conhecerem mais esse projeto que é incrível. Eu agradeço. E convido também o pessoal, o canal é recente, a gente vem dividindo aos poucos aí um pouquinho do que vivo, um pouquinho do Rafa, um pouquinho de amigos que tão bondosos também dividem conteúdo, mestres, pais, mães. No passado o pessoal falava muito na Umbanda padrinhos e madrinhas, né? E chegou um momento assim que eu sentei com a espiritualidade, eles falaram, né? Você fez o caminho de lá para cá, por que não agora daqui para lá, né? Vamos voltar um pouco? E foi quando eu me permiti, né? Hoje tem uma série lá chamada Raízes de Umbanda, tem outras séries lá também, onde a gente fala dos elementos, né? Como manipular, o que esses elementos fazem em minha vida, na nossa natureza íntima. Essa série tá fantástica. Essa série de elementos está fantástica. Enfim, a gente precisa se colocar sempre como um aprendiz, né? Porque não tem como a gente pensar em Umbanda sem se colocar como o discípulo, né? O discípulo. Seremos eternos discípulos, né? E quando eu comecei esse Raízes de Umbanda, né? Eu começo a encontrar tantas histórias, né? Por exemplo, de Mãe Tomasa, que já é um caos, na verdade, né? Mãe Tomasa, que eu com 7 anos de idade, né? Cresci num bairro onde tinha diversos tipos de macumbas ali, né? Diversos tipos de terreiros, né? Desde aqueles mais com cara de benzimento ali, onde você tem uma presença católica. Vi alguns outros cultos mais afro, né? Vi, por exemplo, um avô de um amigo que era praticamente uma quimbanda, onde ele só trabalhava com linha de esquerda, mas por ser de família espírita, né? Em alguns momentos a gente acaba não dando muito olhar para certas coisas, né? E chegou um momento que tudo isso veio à tona, quando eu começo na Umbanda, né? Ali 19, 20 anos de idade, e hoje eu me vejo assim, revivendo muita coisa, né? E aí eu procurei me permitir voltar nessas mães e nesses pais que têm tanto para doar. Então a intenção nessa série é dar ouvido, dar voz para aqueles que talvez nunca foram escutados, né? Aqui na nossa região tem a Umbanda hoje,
todos esses terreiros que nós temos aqui, inclusive o terreiro que eu trabalho hoje, Trovão de Luz, tantos outros terreiros, você tem Neves Paulista ali com o Caboclo Jabuti, você tem, por exemplo, o Caboclo Quirimã, né, Pai Martins, você tem lá em Mirassol o terreiro do Zé Roberto Manhã-Manjá, que eu fui filho durante muitos anos, terreiro do Cícero, também em Mirassol, Mãe Neneca, lá em Monte Aprazível. Mãe Neneca tem 87, 88 anos, tem lá vídeo com Mãe Neneca que eu gravei também. São pessoas que se dedicaram uma vida inteira para a religião. Então chega um momento que a gente vê que religião e vida está praticamente entrelaçado, né? E, nossa, foram coisas assim que eu percebi, que muita gente tem agradecido, né, por ter visto vários casos ali que eles contam, e o que eu tenho recebido nos bastidores, né, fora das câmeras, assim, é imensurável. É o que eu posso contribuir hoje com religião, né? Queria ter mais tempo para poder gravar mais, tem muita coisa gravada que ainda não deu tempo de editar. Enfim, quando a isso, gente né? chega, né, Rafa, nessas pessoas, como você falou, que tem aí 80 anos, 70 anos, né, de terreiro e de vivência, de macumba, é impossível, né, a gente não se emocionar. É impossível a gente olhar para a história, olhar para esses causos, né, que eles trazem, causos e mais causos, e não se emocionar com a fé na sua mais pura essência, né, nessa potência mesmo que existe dentro de terreiro e que não era tão... e muitas vezes essas pessoas estão longe dos estudos, né, estão longe dos livros, elas estão completamente tomadas pela vivência da espiritualidade, né, Rafa? Com certeza. Mãe Tomasa, que foi filha de Mãe Kita, né? Olha só a curiosidade, até te falei isso agora antes da gente entrar, né? Qual foi a honra, né? Ter sentado com uma pessoa que, além de falar muito bem da Umbanda desde sempre, a hora que eu sento e ela conta da mãe dela que teve terreiro, que era terreiro de verdade, era dentro de uma chácara, numa mata, e eu descobri que Mãe Kita era minha bisavó espiritual, foi mãe de Dona Nina, né? Que foi mãe do Zé Roberto, foi mãe do atual pai que eu tenho hoje, o pai Rodrigo, e é muito importante para nós umbandistas saber de onde veio, né? Saber de onde veio, para onde vai, né? Tomasa mesmo conta histórias junto do caboclo que ela trabalhou há muito tempo, Caboclo Mairu, né? Quem conhece Caboclo Mairu hoje? Dona Kita mesmo trabalhou uma vida inteira dedicada junto com o Caboclo Cambuí, quer dizer, Caboclo Cambuí, hoje você não vê essas linhas mais, né? Então a gente precisa se abrir também para resgatar muita coisa, porque esse pessoal, a gente brinca da velha guarda, um dia vai fazer a passagem, né? E é a lei natural da vida. E a partir do momento que acontece essa passagem, que está muito dentro do mistério de Obaluaê, a gente vai perceber que muita coisa foi com eles. E aí? A gente realmente será que está disposto para parar e ouvir aquele que veio antes, né? Então, nossa, ela contou coisas assim. E é o princípio básico, né, de terreiro. O princípio básico de terreiro, né? A gente cultua quem veio antes. A gente cultua orixá, a gente cultura ancestral. Ancestral é quem veio antes. Né? Se a gente não cultua os nossos pais, mães, avós e avós, não só os carnais, mas também os de santo, quem somos nós? Para onde nós estamos caminhando, né, Rafa? Sim, e é tão interessante porque você começa a olhar as culturas hoje no orbe todo, no globo, você vai na cultura celta, você vai na cultura oriental, que eu tive o privilégio também de absorver muita coisa, né? Eu faço uma pergunta hoje para todo mundo que está aqui, né? Hoje eu me sinto privilegiado, primeiro por a gente está fazendo essa troca, né? Hoje tem muita gente que nem internet tem, né? Nem poder assistir algo e ir de encontro com o saber, né? Então quem sou eu para querer falar que eu tenho algo para ensinar, né? Sendo que tem pessoas que às vezes gostariam de aprender e não têm esse mesmo privilégio que a gente, né? E eu só posso dizer isso, que eu fui muito privilegiado de receber de tantas culturas que hoje a gente para olhar a Umbanda, ela é tão incrível que ela está pronta para abraçar tudo isso, né? Como Mãe Gaia mesmo, né? Que está lá no xamanismo, né? Aquela mãe que acolhe, que nutre e não vira as costas para nada, para nada. Incrível, então, Rafa, incrível. E é isso mesmo. Essa mentalidade da cultura de terreiro que a gente tem que ter. Pai Sidney fala muito isso no livro dele, né? Que nós de comunidade de terreiro não estamos para anular o saber do outro. Sim. Né? Não é isso. Quem faz isso somos nós, ocidentais, eurocêntricos, heteronormativos, enfim. Nós que queremos anular a existência dos outros. Comunidade de terreiro, não. A cultura afro, não. A cultura indígena, não. Sim,
com certeza. Você tem toda a razão, né? E Tomásia mesmo contando, tem coisas que se a gente fala hoje, muitas das pessoas que têm aí uma visão fechada, uma visão muito racional, talvez não acreditem. Tem coisas que não dá nem para falar ao vivo, né? Por exemplo, mãe Tomásia conta que a mãe dela, desse tamanhozinho, ela brinca que a mãe dela era baixinha, né? E que eles foram, até no primeiro vídeo que eu gravei com ela, mãe Tomásia e mãe Kita, ela conta um trecho dessa história, depois o pessoal quiser conferir, né? Mas ela, brevemente aqui, só para contar um caso que é de uma pessoa terceira, mas que todo mundo que estava lá presente conta e fala que foi algo que não tem nem como falar para fazer isso hoje, né? Que eles foram fazer um trabalho no Rio Grande. Quem conhece a nossa região aqui do interior de São Paulo sabe a profundidade daquele rio, né? O nome já diz tudo, né? Rio Grande. E eles faziam muitos trabalhos ali nas matas. E ela conta a Tomásia conta que ela estava incorporada, e nesse momento, o caboclo Cambuí, o caboclo de Oxóssi, junto com outro caboclo, que acho que era da mãe pequena lá, que era um caboclo pena branca, viraram os dois juntos. Olha a sintonia, a conexão de duas pessoas incorporadas. Os dois viraram na mesma hora e falaram: nós vamos fazer um mergulho. E aí todo mundo olhou e falou: não, pai, ela não sabe nadar, né? A mãe da Tomásia nunca, se soltasse ela numa piscina de meio metro a mais, ela afundava. E o pai da Tomásia falou, na hora ele era cambone dela, falou: pelo amor de Deus, não faz isso. Mas foi o pelo amor de Deus, não faz isso, ele se tibum dentro d'água. Sumiu. E o Rio Grande, você sabe que é muito fundo, né? E passa-se 3, 4, 5, 10 minutos, o povo desesperado, a gente chorando, morreu. De repente volta os dois caboclos juntos. Detalhe, junto. A hora que os dois levantam assim, sai cada um com um otar. Pra quem não sabe o que é otar, uma pedra. Chega os dois e eles com aquele linguajar bem rústico indígena mesmo, né? Rústico, bem indígena, eles falam. É para sentar no altar, né? Era um elemento que seria essencial para os trabalhos que eles iam fazer ao longo do tempo. Pegou a pedra do rio no fundo ali, né? Isso eu falo que é fé, a entrega, né, Rafa? Fé, entrega. Ô, Rafa, vem cá. Eu tenho um caso que você me contou uma vez, eu não sei, mas acho que você pode contar. Do cemitério. Uma vez que você foi no cemitério e você foi recebendo a intuição dos lugares onde você tinha que pegar terra. Você lembra desse caos? É que cemitério é um ponto assim que eu, antes de ser um bandista, eu tinha uma certa trava, né? Eu não se fosse para escolher um ponto para ir, eu não tinha nada contra, mas eu dava aquela evitada, sabe? Aquele espírito que meda para espírito, né? E eu falo que hoje, dentro até dos povos de Exu, pouca gente sabe disso, né? Mas existem os reinos dos Exus. Se você for numa Umbanda mais antiga, você encontra o reino do povo da rua, povo da encruza. Porque hoje, assim, desculpe, até não é atacando, nem ofendendo ninguém, pelo amor de Deus, mas hoje criou-se, assim, às vezes um padrão muito, muito grande para Exu. E a gente precisa entender que cada linha de trabalho ela tem um ponto forte, uma especificidade, né? Não adianta eu desencarnar aqui e achar que eu vou ser médico, porque talvez só se eu tiver isso na minha bagagem, né? Então, a gente está pronto também para se desenvolver em outras coisas. E uma coisa que eu gostaria de destacar aqui desses reinos, né? Existe o reino da rua, existe o reino da calunga, existe o reino do cruzeiro. Cruzeiro é diferente de calunga, né? Existe o reino das almas também, que é outro reino muito confundido. O povo da lira, que hoje se vê muito pouco. Muito pouco. Tá ligado aí o povo do cabaré, povo de jogatina, o povo que tá ligado a vício, né? Você encontra ali também uma linha de malandro muito interessante. Tem o povo da mata, você tem o povo da praia, né? E o seu Meia-Noite, embora tá na calunga, ele tá muito ligado ali à linha do cruzeiro, dos portais, de passagem, tanto tá ligado à hora, né? Então, eu fiz muita coisa no cemitério ao longo do tempo. Muitas vezes ele falava: vai lá que você precisa, né? E aí a gente vai com a fé, com a coragem e com a entrega, né? E com a confiança, porque eu acho que sem confiança não dá para você fazer trabalho espiritual, né? E nesse dia o meu cunhado, ele não estava bem, né? E ele falou para mim, né? Ele falou: olha, eu precisava de um amparo, né? Tava com algumas coisas ruins ali, né? E sim, depois eu captei algumas terras ali naquele local, né? Inclusive, a calunga é uma das 7 terras ali que você pode usar em assentamentos, mas enfim, aí eu cheguei com ele lá, a hora que botei o pé pra dentro do cemitério e a energia veio, ele me conta que ele foi levado, né? Bem no meio, assim, bem no meio do cemitério, assim, e parece que ele falou pro meu cunhado: conte 7 caminhos, né? E ele contou os 7 caminhos e falou: agora você vire.
nesse caminho e conte 7 covas. Né? E ele contou, a hora que ele virou, estava escrito na cova, Rosa Caveira. E é o guia que ele trabalha, a dona Rosa Caveira. Olha aqui. E tem certos momentos que parece que apaga da gente, né? Eu só lembro de eu desincorporando, ele vai contar melhor essa história, né? E ele fala que ele sentiu uma energia muito forte ali, né? E ele sentiu que a espiritualidade estava olhando por ele a todo momento, né? Que a Rosa estava ali, né? Que a espiritualidade tinha guiado ele para aquele ponto específico. Porque no cemitério a gente não tem ideia do tanto de manifestação energética, do tanto de orixá que tem ali, de reinos tanto positivos como negativos. Assim, eu gravei um pouquinho, né, de uma série chamada Pontos de Força, que eu falo assim um pouco do básico, né, o mínimo que a gente pode conhecer, mas tem muitos mistérios ali dentro, e o mistério só deixa de ser mistério quando ele se abre por completo, né, cada dia aprende uma coisa nova ali. E foi algo que marcou muito a gente veio voltando nas culturas mais antigas. Você pega, por exemplo, na Quimbanda, o pessoal fala muito dos fetiches, que é o que fetiche? São elementos que agregam num assentamento. Porque assentamento não é simplesmente eu virar para você e falar, olha, teu Exu é tal, e essas ervas são de Exu, essas pedras são de Exu, esses elementos aqui são de Exu, e vale para todos. Você tem que entender o campo de atuação que o teu Exu tá trabalhando. Então, é importante um contato próximo com ele para você captar o que ele está te pedindo, né? Exatamente. E aí, naquele dia, eu trouxe muita coisa dali de dentro, fiz as trocas, nós fizemos as pagas, né, que se fala, onde você vai lá, leva a moeda e troca, e foi aparecendo no meio do caminho. E aí encontra cruz num lugar, encontra espada de São Jorge no outro, encontra terra no outro, enfim, seu contato que eu encontrei lá, eu vou ficar 1 hora aqui contando. E a gente usou tudo isso depois, cada um no momento certo. Que doido, né, Rafa? Doideira. Que doido. Ô, Rafa, e dentro de terreiro, assim, me conta algo que você tenha vivido dentro do terreiro que tenha te marcado, te emocionado, seja como começo, quando você começou a frequentar, seja como médium atendendo, seja como cambono. Compartilha com a gente aí alguma de uma vivência que te marca, que quando a gente fala, você fala, puta, me lembro disso. Olha, eu tenho umas 5 aqui que eu vivi, assim, que me marcaram muito, mas se a gente começar a escavar a cova, né, dentro da cova eu falo que sempre tem axé e tem mistério, né? Sempre. Toda cova tem como escavar mais. Aí eu falo de um assunto, eu lembro de outro, né? Então, eu até vim no caminho agora, porque nós não programamos nada, né, para falar aqui. Isso que é o mais bacana, a gente encontrando dentro de um bate-papo, tanto de coisa bacana que a gente viveu com a espiritualidade ainda tem para viver, né? E eu vim pensando no caminho, eu me lembrei, né, de algo que me marcou muito, assim, que foi um dia que eu estava trabalhando, né, e na época a gente trabalhava em escritório contábil, e eu tinha um amigo, né, que não vem ao caso falar para não expor, né, porque ele deu uma baita de uma mancada, né, na época, e tá perdoado, mas na época ele estava com a esposa gestante, estava grávida, e ele me pediu emprestado a minha moto. E ele falou, pô, você não me empresta? Direto eu emprestava para ele. Ele falou, me ajuda, ele estava sem veículo no dia, ela estava precisando de ajuda. E acontece muito isso comigo, a psicofonia, né? Sai da boca mesmo, não empresta, né? Não empresta. Veio até dentro da mente mesmo, falou, não empresta, não empresta, não empresta. E eu era uma pessoa, assim, no começo de desenvolvimento, assim, que eu não sabia falar não, sabe? Hoje eu aprendi a falar não. E isso serve para muita gente dentro da Umbanda, né? E eu acabei emprestando. Aí ele resolveu tudo que tinha que resolver, me devolveu a moto tranquilo. Chega no final do dia, meu telefone toca à noite. Uma moça me ligou e falou, olha, o senhor bateu na minha moto, passou o telefone errado, meu esposo está aqui do meu lado e nós queremos receber. Eu falei, não, eu não bati na tua moto, eu não saí de moto hoje, só trabalhei. Ela falou, não, ao 12:30, no horário do almoço, não era você que estava dirigindo? Não. Falei, eu emprestei a minha moto, realmente. Ela falou, então, ele me passou o telefone errado, falou que ia consertar e sumiu, e nós anotamos a placa. Eu falei, não, mas nós vamos resolver isso para ontem, né? E aí chegou no dia seguinte, bati um papo, né? Troquei uma ideia com ele, no final ele acabou resolvendo a situação, e nesse mesmo dia eu chego, era dia de giro, eu chego no terreiro à noite, e a gente no meio do trabalho, terminei de atender, né, incorporado, a hora que eu desincorporei ainda tinha Rainha das 7 Encruzilhadas em terra. Ela olhou de longe para mim, mas bem de longe me fuzilou, só porque parece que olha dentro da tua alma. Ela olhou para mim e fez assim, ó, vem cá.
fui daquele, falei, pronto, o que eu fiz agora, né? Toda semana era uma lambada nova, eu falei, vamos ver qual que é a nova, né? E nem passava pela cabeça, né? E eu muito triste, porque era um valor significativo, a moto da moça destruiu e a minha não fez nada, porque pegou de lado, né? E ela olhou pra mim e falou assim, sabe aquilo que você senta em cima e dirige? Fez até o barulho, brum, né? Dirige. Aí eu já, Então, sabe aquilo que você emprestou? Sabe aquilo que você ouviu? Aprende a ouvir mais. Quantas vezes você já não teve as intuições e você não seguiu? Nós não estamos aqui para te puxar a orelha, para falar o que você tem ou não fazer. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas o ser humano, ele tá pronto para muitas vezes mudar o seu destino. Então isso é uma reflexão para todos vocês, não só num caso específico desse. O ser humano, ele sim é fruto do meio que ele vive, mas ele tá pronto para mudar o seu destino a todo momento. E aquilo me marcou muito. Ela falou, quando você ouvir a intuição, escuta. Faz, porque você emprestou e quase que você se deu mal, né? Você sabe que o pai Eu não abri a boca. Eu parei e só escutei. Tem razão, sim senhora. Você sabe que o pai Rodney fala que a intuição é uma divindade, né? A gente tem que tratar a nossa intuição como divindade, porque ela fala muito, né? Eu, por exemplo, não sonho. Eu falo que se meus sonhos dessem sinais, tá ferrada, porque eu sonho, tipo, com Mickey Mouse. Meu sonho é nada a ver. Mas a minha intuição, ela é muito forte. É um processo, porque a gente essa coisa do racional, a gente querer o tempo todo racionalizar as coisas, dificulta muito a gente vivenciar a espiritualidade. Porque nem tudo é materializado, nem tudo é desenhado, nem tudo. Eles estão o tempo todo falando com a gente, mandando sinais, intuição, e a gente muitas vezes não escuta, né? Ou a gente tem, mas será mesmo? Acho que não, acho que sou eu. Então, assim, é isso aí, Rafa. Respeitar é importante, né, cara? Com certeza, né? Em todos os aspectos, né? Hoje eu brinco que além de privilegiado de estar fazendo uma live, nós somos privilegiados de ter a Umbanda aqui nesse país, né? Eu faço sempre essa reflexão, né? Será que se eu nascesse na Índia eu não seria hindu, né? Se eu nascesse lá no Japão, eu talvez não seria budista, não seria shintoísta, não seria taoísta, não seguiria alguma filosofia oriental, né? Então, acho que o respeito, ele é a base de tudo, né? E você começa a falar, eu começo a me vir um monte de coisa, eu começo a lembrar de trabalho de mata que a gente fez, que me dá uma saudade, sabe? Trabalho, era banho de cachaça que a gente fazia, era banho de cerveja, existia, né, um fundamento, a gente passava por várias etapas e isso parece que aumentava muito a conexão também com os guias, eram coisas ali que o nosso dirigente na época passou pra gente, né? E, nossa, eu lembro até de um amigo, agora você tá falando, eu me lembrei, né? De um amigo que trabalhava, né? Com um caboclo que trazia o mistério da serpente, né? E eu lembro que esse caboclo, no dia, assim, ele era tomado por uma força, assim, que era descomunal, cara. Eu lembro que ele tava com a clavícula deslocada, assim, era absurdo, né? Tava com a clavícula estourada no dia, nem tava com movimento quase no braço, tava trabalhando com essa mão aqui, né? Isso era o que a gente pensava. A hora que ele incorporou, trocou a mão, movimentou o braço. Eu lembro dele pulando dentro do rio, e o rio, de um lado ele era baixo, do outro ele tinha um barranco. Eu lembro dele botando a mão aqui, fazendo o famoso clinch, subindo, assentando a energia dele em cima daquele monte onde estava perto de uma serpente. Essa sucuri saiu, parou do lado dele. Mentira! Como se estivesse saudando e foi embora. E foi uma coisa assim que também me marcou muito, né? A serpente foi lá, passou e foi... Rapaz, eu não sei se eu teria essa maturidade toda. A serpente ali! E isso, assim, embora hoje aconteça pouco, era muito comum. Eu estava esses dias com o Paulinho, que contou a história de Mãe Nina. Ele fala que um dos amigos dele trabalhava também com o Mistério das Cobras e quando ele incorporava, começava a encostar. O seu Valdemar mesmo, a sobrinha dele, a Dedé, ela sempre me conta que eles moravam no sítio e ele traçava um espaço onde ali não entrava cobra. Ele conversava com as cobras. E isso a gente fala hoje mediunidade, né, ou paranormalidade, mas existem pessoas que vêm com essa predisposição. Tem coisas que a pessoa nasce de verdade, né? Todos os médiuns são importantes, são iguais, mas são únicos. Exatamente. E o seu Valdemar também era único. Eu falo que pessoas que olham para o animal sabem o que ele quer dizer, sabem o que ele quer falar, né? A empatia ali com o animal, né? Nossa, é absurdo. Ô, Rafa, você me fez lembrar uma vez que eu estava incorporada com o Exumirim.
E eu tenho pavor de barata. Pavor, eu grito. Quantas vezes eu não tive que chamar a vizinha pra vir matar a barata que tava na porta de casa, porque eu não tinha coragem. Enfim, eu tenho pavor. E eu tava incorporada com o Eiximirim. Cara, de repente começou a aparecer as baratas e ele queria brincar com essas baratas, ele queria pegar nessas baratas. Eu por dentro, porque eu tava por dentro, eu ficava assim, meu Deus, não pega nisso, pelo amor, não. E assim, eu falei assim, cara, olha como a energia de Eiximirim é forte, porque se fosse eu aqui, eu já tava, ó, já tinha corrido léguas e léguas e léguas de pavor que eu tenho, e ele querendo brincar com a barata e tamo ali. Eu falei, vou confiar nele. E ele queria pegar, e que daí tiraram a barata da frente dele, porque ele foi com a mão pra pegar eu. Então esses casos são engraçadíssimos, né, Rafa? Que a gente. Imagina, eu fiquei pensando agora com uma cobra. Deus o livre! É impressionante. Eu até me recordo aqui, você está falando, né, de outro caso assim que, nossa, cara, quando ele conta chorando, né? O Luizinho, que é um grande irmão também de fé. Eu lembro que ele, na época, ele foi assaltado. Nossa, mas foi muito triste a forma que ele foi. Ele foi espancado, na verdade, né? Eles não pegaram só para roubar, eles pegaram para dar uma surra. Juntaram, acho que, se eu não me engano, eu não sei se foi 3 ou 4 pessoas, né? Ele conta muito bem essa história. E, assim, roubaram. E aí chegou um momento que ele já tinha apanhado tanto. E outro Exu também, que hoje a gente não vê muito, né? Se não me engano, era o Exu Carangola e ele trabalha com 7 portões de bronze. Tem 7 portão de prata, 7 portão de ouro. Olha, dentro da Calunga você encontra Exus assim, de tudo que é jeito, né? E eu sinto saudade, assim, de conversar com esses Exus das antigas, né? E ele conta que nesse momento que ele estava apanhando, chegou uma hora que ele não aguentava mais. Ele falou, meu Deus, leva tudo. Ele falava, leva tudo, só me deixa vivo, né? Ele pensava na família. E aí ele falou que nessa hora ele firmou o pensamento dos guardiões dele. Ele falou, me ajuda, por favor, eu quero viver. Aquela coisa de se entregar, falou, então me leva, né? Ou me leva ou me salva. E ele falou que nesse momento, um deles levou uma porrada tão forte, mas tão forte na nuca, que ele caiu sozinho no chão. E eles estavam numa estrada. E a hora que esse cara caiu, os outros 2 pararam e olharam, né? O que aconteceu, né? Da onde veio? E a hora que viu, ele estava apanhando, a guia dele caiu para fora. Aí os caras olharam para ele e falaram, ixi, isso daí mexe com feitiço, mexe com coisa ruim. Pegaram e do nada eles foram embora. Ele falou que ele não acredita, porque ele falou, era pra ter morrido aquele dia. Eu não sei o que fez eles irem embora, o que eles viram, ou o que aconteceu, mas foram embora. A gente sabe. A gente sabe. São coisas assim que acho que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Mas é fé, né, Rafa? Rafa, muito obrigada pela sua participação. Amei ter você de volta aqui. Você sabe que você é um irmão. Casa é sua, quando você quiser trocar, trazer informação, fica à vontade. Obrigada por sua participação e axé, muito axé para você. Muito bom. Eu queria, antes de encerrar, esses dias pela manhã, eu estava aqui refletindo, né? Eu fui dormir olhando para a lua e acordei sentindo a energia do sol. Outra coisa que a gente está fazendo pouco, né? Dentro de casa, às vezes trabalhando home office, vai daqui, vai para lá. Sentei para sentir um pouco da energia da lua, um pouco da energia do sol, né? E aí me veio um texto, se você me permitir, para a gente encerrar com esse texto. A casa é sua. Eu queria ler ele aqui. Eu vou pegar para ler, porque eu escrevi, publiquei e eu não li mais. Faz uns 2 dias que eu publiquei e eu queria ler ele, porque eu só escrevi, eu não li ele nenhuma vez, assim, em voz alta. Então é uma oportunidade aqui, né? Começa assim, Avantes, filho de Pemba. Aí o nome fui eu que coloquei, porque não tinha nome o texto. Falei, Avante, filho de Pemba. Então, nossa voz está na zoada da abelha, no canto do sabiá, no gorjeio da serpente, no cissar da cigarra. Nossa flecha é zunido de liberdade. O cocorear do galo de pena é como estalar do fogo em nossa fogueira íntima, que clama por mudança. Minha alma sussurrou o despertar da consciência, feito água rasgando cascata. O ronco do sapo na lagoa foi como estouro de trovão, anunciando novos tempos. Mãe Gaia cessou o gemido de dor e sorriu ao ver Preto Velho mirongar a nova seara. E no romper da aurora, Mãe Jurema fez o maracá gemer. Eram os caboclos bradando força e enviando o axé de cada terreiro de Umbanda, todos. E de todo canto dava para ouvir a gargalhada que vinha de Exu, do Orum ao Aiê.
Era Exu e Pombagira baforando e exilando toda a maldade. E em uma explosão de cores, todas as linhas cantarolavam sons que vêm de Aruanda. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há. Jaci a lua, abraçou o sol, Guaraci. E em um choro de amor veio a chuva lavar a nova morada. Oxumaré e Euá traziam o arco-íris jamais visto. Obaluaê abriu passagem. Nanã e Oduduá, Ifá e Orumilá. Oqueuxóssi, Ossan e Obá. Caô, Xangô, Oxum, Beloiá. Patacuri, Ogum, Odoiá e Iemanjá. Xeuê, Pababá, Oxalá, Obatalá. Todos eles estavam lá. Agradeço a oportunidade. Que nossa Mãe Gaia agora possa renovar meu sentimento por todos que talvez fizeram a passagem nesse momento, pelo aprendizado que cada um de nós estamos recebendo, né? Que venha bate cura não só das enfermidades, mas cura, sanidade mental, né? Vamos parar de atacar um ao outro, vamos unir, a Umbanda é acolhedora, a Umbanda está pronta para receber todo mundo, né? Axé. É isso, axé. Obrigado. Axé, gratidão por esse texto. Lindo, 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 lindo. Vou parar aqui.